Vimos um anjo com uma espada cintilante de fogo na mão esquerda. Ela lançava chamas que pareciam cuspir fogo no mundo, mas se apagavam em contato com a luz que Nossa Senhora irradiava em direção a ele com a mão direita. Saudações amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira da Cruz e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos, peço que assistam o vídeo até o final e se gostarem, deixe o like para ajudar na divulgação do canal. Amigos, vamos continuar com a parte 2 sobre a numerologia da Terceira G Mundial. Assistam o vídeo até o final, recomendo que assistam também ao vídeo anterior, caso não tenham assistido, pois um complementa o outro. Esse é apenas a continuação do vídeo anterior, ok? Fique agora com a parte 2. E as conexões com 68 não param por aqui. Todas as dezenas repetidas do 68 produzem um número 5, porque 6 mais 8 é igual a 14, e 14 é igual a 1 mais 4, que é igual a 5. E reparando bem, 6 mais 8 é igual a 14. Retorna ao ano da Primeira Guerra Mundial, 1914. Ou seja, retorna para onde tudo começou. Eu cheguei a falar em um dos meus vídeos que as guerras que se seguiram foram a continuação das anteriores, e isso prova o que disse lá atrás. Amigos, está tudo interligado, pois a única coisa que interrompe esse ciclo é o amor. Cristo disse que o amor cobre uma multidão de pecados, porém a humanidade, as nações continuam insistindo nos mesmos erros, tentando resolver seus conflitos através de mais violência. Mahatma Gandhi e tantos outros mostraram que isso é possível. Mas vamos continuar a leitura no trecho seguinte. Ele vai atrás de informações no budismo. Vamos ver. E outro fator ainda mais importante é encontrado. 2022 menos 1914 é igual a 108. E esse número tem uma forte associação com a roda budista. O número 108 é usado frequentemente na série de repetições de mantras por budistas e hindus, como se repetisse um número limite das reencarnações humanas dentro de uma civilização. E onde fica o centro de gravidade dessa conta? Exatamente o ano de 1968, o ano que não terminou e que talvez começou a terminar quando 2022 se encaixou com sua agenda incompleta. Vamos às contas. Primeira G, 1914 mais 54 anos, é igual a 1968. G fria, 1968 mais 54 anos, que é igual a 2022. Terceira G. Incrível! Lembra que falei que o conflito de hoje é uma continuação da Guerra Fria? Ele continua com a reflexão associada ao budismo e à teosofia. Vamos ver. É a roda humana. Se diz que o número de reencarnações humanas dentro de uma determinada ronda ou ciclo planetário, raça raiz, não é limitado, mas limitado a 108 vezes. Terminado esse tempo, a alma começa a entrar em rodas involutivas. Isso se não tiver realizado em vida ou vidas um trabalho de superação pessoal. A Terra é uma escola temporária e não admite evolução eterna. Amigos, isso vai de encontro com o que tenho dito. Existe um limite para esse desenvolvimento espiritual aqui na Terra, pois se a humanidade continua do jeito que está, apenas se desenvolvendo tecnologicamente, todo esse egoísmo será levado para outros pontos do universo. Deus não permite que seja dessa forma e promove um verdadeiro reset, assim como supostamente aconteceu em Atlântida. Ele irá continuar a reflexão aprofundando ainda mais na numerologia. Vamos ver. O tempo é circular. E quando a roda alcança o ponto mais alto da sua ascensão, exatamente a partir deste ponto ela começa a decair. No caso específico das guerras mundiais, o ano de 1914 projetou no tecido do espaço-tempo da Terra a marca de uma causa, a causa das guerras globais,
que por não ter sido superadas pela humanidade, apenas reforçada nos anos que se seguiram, teve por efeito repetições. Uma repetição pior em 1939, ao que tudo indica, uma repetição pior em 2022, pelo mesmo fato da humanidade não ter mudado, jogado ainda mais lenha nas fornalhas das guerras. O ano de 1968 flui como um centro de gravidade entre a Primeira Guerra, a semente, e a guerra atual, e carrega de sua influência o tom do período, como que querendo completar o que ficou inacabado. 68 mais 68 mais 68 é igual a 204. Ele repete 3 vezes porque supostamente teríamos 3 guerras. 68 vezes 3 é igual a 204. 2 mais 4 é igual a 6 e 2 vezes 4 é igual a 8. Incrível, meus amigos e amigas. Só mesmo um milagre para toda essa história não acabar muito mal. Vamos ver o que tem mais. Então, a dinâmica exposta é como se as guerras estivessem dentro de uma roda fechada, que sempre se repete sob determinados alinhamentos numéricos que coincidem com grandes ciclos planetários. Nessa dinâmica, que a profecia se torna uma ciência autêntica. Amigos, vale salientar que as guerras se repetem, porque a humanidade não interrompe o fluxo que criou o conflito, ou seja, o ódio. Jesus deu o roteiro de como deveríamos agir e, no entanto, continuamos alimentando essa roda kármica. Veja essa passagem. Mas Jesus lhe ordenou: embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Mateus 26. Tem gente por aí que defende o porte de arma de fogo e se diz cristão. Me surpreende ainda mais quando um espírita defende essas ideias. Mas vamos continuar, pois isso tudo é muito importante para que compreendamos o momento que estamos vivendo. Ele mostra aquela gravura que também mostrei em um vídeo anterior. Vamos ver. Ainda existem outras conexões com o número 68, que é 34 mais 34, ou 4 vezes 17. Primeiro vem do desenho profético de Abrache Doré, um gravurista alemão que, entre outras obras-primas, desenhou Melancolia ou Melancolia. E no incrível conjunto de informações do desenho, destaca-se a mensagem do quadrado mágico, ordem 4, no canto direito, cuja solução é 34. 34 mais 34 é igual a 68. E no horizonte, enquanto o grande anjo espera e o pequeno anjo aprende, sinais no céu distante, um arco-íris, um cometa e a mensagem melancolia, trazida por uma espécie de demônio voador. Entender que 68, 4 vezes 17, e sabendo que no tarô 17 é o arcano da estrela, temos outra relação, a estrela do Apocalipse, Absinto, o astro que traz amargura, a estrela que cai na terra, por meio de um anjo, abre a chave do abismo, onde criaturas se levantam para a guerra mundial. Incrível, meus amigos e amigas. Quem acompanha todos os vídeos do canal sabe que falo muito sobre isso e inclusive trouxe algumas canalizações exatamente nesse sentido. E Ramatiz também fala sobre a influência negativa de um astro que se aproxima. Agora ele discorre sobre o número 5, que também está presente nesta conta, cujo também falamos bastante nas análises proféticas de Parravati. Vamos ver. O número 5, 68, é igual a 6 mais 8, que é igual a 14. E 14 é igual a 1 mais 4, que é igual a 5. Esse número na Cabala equivale à ordem do planeta Marte, quinto anjo, o chamado Geborah, o rigor, a punição, a penitência. E a guerra é, na maioria das vezes, o seu instrumento de penitência. Ele se relaciona ao quinto anjo do Apocalipse e todas as suas ações, quinto selo, quinta trombeta, quinta taça. O quinto selo fala dos mártires da fé, dos guerreiros da verdade, solicitando justiça a Deus. E Deus lhes conforta, dizendo que a justiça lhes será feita, depois que seu número se completasse. A quinta trombeta anuncia a queda da estrela na Terra e a abertura do abismo, fazendo sair de lá, de dentro, as legiões das trevas que atormentariam a humanidade,
aparelhados como um exército para a guerra. O número 5 foi, aliás, retratado pelo grande profeta argentino Benjamin Solari Parravicini como uma série de profecias, grande parte delas já cumpridas. Parte dessas profecias associam tempos difíceis para o mundo ao número 5. Aí vamos continuar daqui de baixo, vamos ver. Muitas dessas profecias ele associa com o número 5, uma espécie de chave cabalística, e com guerras penitência da humanidade. Existem várias delas onde ele imprime esse padrão profético. Curiosamente, ao lado das 3 grandes guerras, a data de fundação dos Estados Unidos nos leva ao mesmo número 5, pois 4 de julho de 1776. Todos os números somados dá 32, que é igual a 3 mais 2, que vai dar 5. Seriam os 5 nos desenhos das profecias de Parravicini? Em diversas mensagens, Parravicini coloca a Rússia como a protagonista dos futuros cenários da guerra com o Ocidente. Temos essa profecia impressionante. Uma besta soltando uma serpente, que é a representação do mal. Fizemos muitos vídeos analisando essas profecias e relacionando com a Rússia, e essa pessoa que escreveu o artigo fez a mesma associação. Incrível. Diz na profecia: o mal chega sobre o homem cego, 1939. Ele continua dizendo o seguinte: 5 é outro código que se repete, relacionado ao 5º anjo do Apocalipse e sua praga diretamente ligada às guerras e à queda do grande asteroide na Terra. O primeiro, Ai, lhe pertence. Depois mostra mais uma profecia de Parravicini, que diz o seguinte: a besta, 5, Sol, humanidade, SJ. Apocalipse chega, último selo. Profecia de 53. SJ de São João, o escritor do Apocalipse, ao qual Parravicini faz inúmeras referências. 5º selo, a besta, o início das grandes dores tribulacionais, porque o 5º anjo é Camael, o punidor. Curiosamente, na 5ª taça do Apocalipse, o 5º anjo derrama suas águas sobre o trono da besta, conforme a relação exposta por Parravicini. Na profecia seguinte, ele mostra como será o anjo soprando sua trombeta. Martiri morrihe omnia in mortis, mortes 555 MM. O anjo fala de novo, 1939. Outras visões associadas ao 5º anjo e outros, como o anjo que prega o Evangelho Eterno. A cena de guerra, mártires, cristãos e morte. A imagem das pirâmides, a cobra do veneno mortal, do pecado detida, que permite a ressurreição dos eleitos. 5 é a penitência, voluntária ou involuntária, número da alma e dos processos de transformação da alma. Para concluir, temos o seguinte nesta profecia de 36. Na 5ª hora da hora lunar, chegará a nave espacial de Ares e dirá: passada a tribulação, novamente chegará o Sol, o pássaro celeste de peito branco, e pousará na argentada, terra salva e cuidada por Deus. Chegará o reconstrutor. Uma referência direta ao deus Marte, Ares, o 5º anjo, aquele que dá força aos cristãos no sentido de todas as batalhas espirituais a serem enfrentadas. Mártires, Marte, guerreiro da verdade. Nave espacial de Marte e o pássaro de peito branco. Uma incrível referência ao pássaro que representa o Quetzalcoatl, o venusiano, espírito reconstrutor do mundo novo. Até uma numeração maia aparece na imagem. 11, seguida da letra V de Vênus, a ampulheta do tempo e a foice criam um resto da figura que lembra o disco voador e uma face humana dentro dele. A argentada, terra, não é a Argentina como muitos pensam, mas a 4ª dimensão, terra do refúgio da igreja, deserto, que se relaciona à esfera de Jesod, lua, na Cabala, fundamento da 4ª dimensão, e a lua rege o metal, prata, argento. Guerreiros são de Marte, mas jardineiros são de Vênus. Enfim, eis que chega o tempo em que diversas correntes proféticas se encontram
convergindo para a verdade, como rios que percorrem a humanidade por séculos, anunciando o murmúrio de suas águas antes de chegar no grande mar, quando os profetas descansariam e a terra receberia o seu salário acumulado. Abre aspas. O anjo que vê está sob o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Apocalipse 10, 5, 7. E lembre-se, amigos, os mansos e pacíficos herdarão a terra. É uma promessa do próprio Cristo. Não se deixe influenciar pelo discurso raso daqueles que pregam o ódio. Agora eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam disso tudo. Foi um vídeo longo, desculpa aí, porém muito importante. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas, curta, compartilhe, lembrando para aqueles que quiserem, puderem ajudar, poderão tornar-se membro clicando no botãozinho logo abaixo, seja membro. Temos outros conteúdos excelentes nos cards ao lado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!